depois de prever que o avião em que estava pegaria fogo ao decolar. Um estudante convence seus colegas a descer sem saber que a morte os perseguiria para levá-los a todos. Por isso, hoje destino Premonição 1. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar evoluindo. Vamos lá, comecemos! Conheça nosso protagonista Alex, enquanto seus pais o ajudam a arrumar a mala para uma viagem escolar. Ele insiste em deixar a etiqueta do voo anterior, acreditando que isso lhe traz sorte. Sua mãe diz que o avião não vai cair por não ter a etiqueta antes de rasgá-la. Depois, enquanto ele dorme, um vento estranho entra no quarto, acordando-o. Bem quando o relógio apresenta uma falha, mostrando 1h80 da manhã em vez da hora correta. Só que ele nem percebe porque ainda está com muito sono. No dia seguinte, o garoto vai ao aeroporto onde conhecemos alguns de seus colegas, como Carter e sua namorada Terry, que aproveitam para zoar um pouco o Billy, além dos seus amigos Todd e George, que o pai dele pede para cuidar. Dentro do local, um estranho entrega um panfleto a Alex, afirmando que a morte não é o fim. Mas a professora Valerie intervém para que ele não dê coisas estranhas para um menor, ouvindo que, por acaso, o horário de saída é igual ao aniversário dele. No entanto, ele continua achando que são muitas coincidências, até que Todd pede para ir ao banheiro, onde houve um cantor que, curiosamente, morreu em um acidente de avião. Porém, ele ignora isso, pois é hora de embarcar com os demais. Depois, ele troca seu assento com as populares, indo com seu amigo, que estava entusiasmado por passar um tempo com elas. Ao decolar, ele se sente muito desconfortável até o avião balançar, causando um enorme acidente que resulta na morte de todos. O tempo volta ao momento em que as garotas pediram o assento e ele corre assustado para avisar a todos sobre sua premonição. Carter pula para agredir o outro, fazendo com que os funcionários expulsem ambos. Além disso, tanto seu amigo quanto sua colega Claire o seguem. Então vemos que Terry e a professora saíram tentando defendê-lo, além de que Billy também ficou do lado de fora porque se atrasou no banheiro sem querer. Então ele conta tudo o que viu para seu tutor, provocando o início de outra briga. O garoto não vai perdoá-lo por fazê-lo perder uma viagem para a França, exatamente quando acontece o que ele já tinha visto antes. Em uma mudança de cena, todos olham feio para Alex, como se ele fosse o culpado. Quando o FBI chega para investigar, o garoto é o primeiro suspeito. Eles o interrogam junto com os outros para determinar se são cúmplices. Mas nenhum deles tem um motivo real para fazer algo negativo, e Claire nem é amiga próxima de nenhum deles. Mais tarde, todos os pais procuram pelos filhos, exceto os dela. Então, sua família a leva para casa antes de descansar, onde ele vê as notícias do acidente em que 287 passageiros morreram. Um mês depois, na escola, eles homenageiam os falecidos com uma estátua, onde todos olham para o nosso protagonista como se ele ainda fosse culpado. Além disso, os agentes também estão lá continuando a investigação. Depois, Carter esclarece que não deve nada a Billy por estar vivo, antes que ele fale como se conhecesse o futuro de todos. O garoto fica irritado até Todd se aproximar e dizer que sente sua falta. Os pais dele não vão deixar ele se aproximar, pois assim como a professora, os outros também têm medo dele. Um fenômeno! Mas mesmo assim, Claire é a única que agradece a ele por ainda estar vivo. Agora à noite, vemos o amigo em casa, quando começa um estranho gotejamento nos canos, criando uma grande poça que se aproxima dele sem que ele perceba. Até que finalmente ele pisa nela e escorrega, caindo sobre um fio que o enforca sem que ele consiga se salvar. Embora, ao parar de respirar, a água desapareça misteriosamente como mágica. Enquanto isso, nosso protagonista olha revistas adultas quando é assustado por Al, uma coruja que joga a revista nele, fazendo-a bater no ventilador. O ventilador corta as páginas e um pedaço de papel com o nome de Todd cai em sua perna. Para tirar a dúvida, ele vai até a casa dele para visitá-lo, descobrindo que a polícia já está lá porque todos acham que ele se suicidou, por não suportar a culpa de abandonar o irmão no avião. No dia seguinte, ele vai até com Claire para perguntar por que ela estava na casa de Todd, já que a viu lá se escondendo do FBI. Ela relata que os agentes compareceram somente devido à apuração do acidente aéreo, já que é muito estranho que um dos sobreviventes tenha tirado a própria vida, e ainda mais se tratando do melhor amigo do garoto que teve a premonição. Então ele conta a ela sobre uma escultura que criou, refletindo sentimentos inexplicáveis. No dia do voo, ela também sentiu algo aterrorizante, embora só tenha percebido que era algo negativo quando Alex começou a gritar. O mesmo sentimento que a levou à casa de Todd ontem à noite. Depois, nosso protagonista se pergunta se é apenas o primeiro deles, como se soubesse que a morte está à espreita. Por isso, ele decide visitar seu amigo na esperança de encontrar respostas para suas dúvidas.
Os dois vão ao necrotério procurar o corpo, que os assusta ao levantar a mão, bem antes do legista afirmar que é apenas um reflexo corporal. E quando o garoto vê alguns ferimentos nos dedos do homem, ele conta que Todd tentou tirar o fio, o que explica que ele não tinha intenção de se suicidar, mas ele vê de outra forma. Ele não acredita que a morte tenha acidentes, pois tudo acontece por uma razão. No entanto, ele menciona que ao descobrir os padrões da vida, seria possível enganar a morte, algo que ele já fez ao ter a visão do acidente que o ajudou a sobreviver. O próximo passo seria descobrir como a morte virá buscá-los outra vez, porque ela não vai deixar que suas almas escapem de suas mãos tão facilmente. Depois de um tempo, eles vão para o outro lado para que ele mostre o papel com o nome do amigo, dizendo que os sinais estão no mundo e só é preciso encontrá-los para poder descobrir o plano que a morte tem com a intenção de enganá-la novamente. Nesse momento, ele vê o reflexo de um ônibus, mesmo sem haver nenhum. Então, ele segue falando enquanto Carter o observa do carro. Ele faz uma curva brusca, arriscando causar um acidente para confrontar o garoto. Então aparece Billy, que estava na bicicleta, além da professora, que também está lá. Então Alex tenta explicar que eles estão em perigo, enquanto o outro garoto só quer discutir. Isso irrita sua namorada Terry, que não quer que a vida dele gire em torno do acidente. Sem saber que a morte está ali para reivindicá-la novamente, pode simplesmente cair morta, porra. Em uma mudança de cena, vemos que nosso protagonista não quer falar com Claire, nem mesmo com seu pai, que está preocupado e tenta ajudá-lo a melhorar. Embora, ao ouvir uma notícia que conta como começou o incêndio no voo 180, calca o mapa dos assentos, descobrindo que eles estão morrendo na mesma ordem da sua visão. Agora vamos com a professora, que seria a próxima da lista, quando ela prepara as coisas em casa para se mudar em breve. Tudo a faz lembrar daquele dia. Ao falar ao telefone, expressa o medo que sente até ao olhar pela janela. Descobrindo que Alex está ali vigiando-a, ela chama a polícia, fazendo com que o FBI o leve. Como consequência, ela conta sua teoria aos agentes, que obviamente não acreditam nela. Enquanto Valerie tenta relaxar com música, só que a morte já está ali, porque ela nota uma sombra estranha onde não há nada. Apesar de ignorar para continuar suas tarefas, tudo começa a acontecer da pior forma. Porque uma pequena rachadura em sua xícara faz com que ela molhe acidentalmente o computador, que explode bem quando ela se aproxima, cortando seu pescoço com os cacos da tela. Infelizmente, suas tentativas de controlar a situação acabam arruinando tudo ao iniciar um incêndio. Coincidentemente, o garoto vê isso como uma visão a caminho de casa, fazendo-o correr até o local. Ele sabe que a morte já está agindo. Só que é tarde, porque a última tentativa da professora de estancar a hemorragia termina de forma fatal. Na verdade, Alex chega para vê-la em seus últimos segundos, querendo ajudar, mas não há nada que ele possa fazer, pois o destino já fez seu trabalho. Então ele tira a faca, como se isso fosse ajudar em algo antes de correr para evitar a explosão. Por outro lado, os agentes vão até a casa de Claire para perguntar sobre o nosso protagonista, só que ela não sabe nada dele desde a morte de Terry. Então, mais tarde, vemos quando Carter quase atropela Billy ao chegar na estátua que fizeram na escola para escrever o nome da namorada dele, porque ela também merece estar ali. Depois, a garota aparece, pois ela pediu para todos se reunirem porque quer ajuda para procurar seu amigo, evitando o FBI para poder descobrir de quem será a próxima alma que o coveiro vai reivindicar. Eles vão para perto do acidente, recomendando se separarem para cobrir uma área maior. Embora é apenas uma desculpa para afastá-los, porque ela sabe exatamente onde está, então vai junto com ele, ouvindo se o voo 180 ainda estará no ar em algum universo alternativo. Então ela conta para ele que a menina se preocupava muito que algum dos pais morresse. Mas curiosamente, o pai dela foi assassinado em uma loja ao tentarem roubá-lo. E depois a mãe dela se casou com um homem ruim que a fez abandoná-la. Isso a fez pensar se o pai dela ainda está vivo em algum universo alternativo? Também porque ela não acredita que esta vida seja o destino que a morte preparou para a família dela. Agora todos estão no carro conversando sobre quem será o próximo, só que Alex não quer responder, o que faz com que Carter chegue à conclusão de que é a vez dele. Embora nosso protagonista lhe assegure que saber disso não muda nada, porque todos estão destinados a morrer, infelizmente o garoto decide acelerar, porque se todos vão morrer, podem morrer juntos. Ao olhar para o cinto de segurança, Alex o vê quebrado. Porém, em um segundo olhar, nota que está em perfeito estado como se fosse um sinal. Ele ainda não pode dizer nada, pois está muito assustado com a possibilidade de bater em algo. No entanto, ao convencê-lo a parar, ele faz isso exatamente nos trilhos do trem. Apesar de todos conseguirem descer, Carter afirma que controla tanto a vida quanto a morte deles. Ao tentar ligar o carro novamente, ele não consegue, além de que também não consegue sair, porque o cinto de segurança parece estar preso como em sua visão. Mas felizmente seu rival o tira pela janela antes que o trem atinja o carro, deixando todos felizes por escaparem da morte mais uma vez.
com exceção de Billy, que continua apavorado, já que não quer ficar perto dele. Porém, ao sair, uma chapa de metal do carro atravessa sua cabeça, matando-o. Agora, o protagonista acredita que teve a visão do cinto de segurança quebrado porque sabia que isso aconteceria, já que foi assim que conseguiu tirar Carter do carro. Por isso, ele deve fazer o possível para se cuidar, porque é o próximo. Então, Claire o leva para uma cabana da família para que ele possa se esconder, já que eles nem podem ficar lá quando a polícia chegar, porque ele será acusado de suspeito. Em uma cena, ele cobre todos os objetos potencialmente perigosos, e até mesmo ele come com muito cuidado para evitar que isso seja a causa, embora perceba bem a tempo que uma brisa cria uma sequência aqui. Abre uma porta onde ele guardou todas as ferramentas afiadas. Mais tarde, a garota vai com os agentes que a vigiam para dizer onde está seu amigo, porque ela tem medo que algo ruim possa acontecer com ele. Ao mesmo tempo em que ele passa o tempo até ler uma notícia sobre o acidente com as populares, lembrando que elas pediram para ele trocar de assento. Só que ele não fez isso. Nesta realidade, isso significa que o próximo a morrer não é ele, mas sim Claire. Então ele sai da cabana para ir resgatá-la, justamente quando a polícia aparece, obrigando-o a pegar um barco para evitá-los a todo custo. Nesse momento, ela vê um raio atingir um poste, soltando um cabo elétrico, o qual está perigosamente perto do seu cachorro, o que a convence a descer para ajudá-lo. Quando nosso protagonista corre pela floresta fugindo dos agentes, ele cai por uma colina, quase sofrendo um acidente, mas continua correndo. Enquanto ela, ao soltar seu cachorro para que ele escape, quebra uma piscina, enchendo tudo de água para que o cabo eletrifique o gramado. Embora ela consiga pular uma cerca para escalar, evitando ficar na zona de perigo, nesse instante a sombra misteriosa reaparece, assustando também o cachorro. Simultaneamente, um raio derruba uma árvore sobre Alex, quase o afogando. Algo que indiretamente o auxilia, levando os agentes a crerem que o perderam. Agora Claire escala a casa para entrar por uma janela que precisa quebrar. O fio elétrico persegue Claire, iniciando um incêndio na casa. Claire vai até a garagem para tentar fugir de carro, mas tudo ao seu redor conspira contra ela, impedindo sua saída. E ao chegar, o garoto vê apenas uma opção para salvá-la, que é se sacrificar para que a morte o perdoe, assim como fez com Carter. Ele pega o cabo para que ela saia do carro, evitando a explosão, e tudo se acalma magicamente. Quando ele é lançado para longe, em uma mudança de cena, vemos os 3 sobreviventes descendo de um avião. 6 meses depois, ele comenta sobre a ironia de ter coragem de voar novamente para fazer sua viagem à França. Em seguida, eles vão comer em memória aos que morreram. Nosso protagonista não resiste em comentar um detalhe sobre o destino, no entanto, já que evitar a morte de Carter foi uma coisa, mas no caso dele, ninguém interveio, foi ele quem quis se sacrificar. O que obriga o garoto a brincar, dizendo que tudo vai recomeçar, repetindo o ciclo. E nesse momento ele ouve a mesma música do aeroporto, vendo como as coisas se alinham como antes, então ele vai embora dali. Ao ter uma visão, Claire grita para ele não ser atropelado, o que inicia uma sequência em que ele planeja acabar com ele até que seu antigo rival o impede. Isso significa que a morte vai pular essa pessoa e continuar com a lista? Uma garota evita um acidente na estrada, mas agora precisa convencer a todos de que a morte está atrás deles. E até mesmo vai se unir a uma sobrevivente da cidade, 180, para tentar vencer o destino. Por isso, hoje, Premonição 2. Lembre-se, se você gosta dos vídeos, apoie o canal deixando o like, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda muito a continuar crescendo. Agora sim, vamos começar. Um ano após o acidente do voo 180, um repórter conversa com um investigador que acredita que a morte está à espreita de todos, na forma de uma entidade invisível, com um plano para tirar a vida de cada pessoa. Já que não é coincidência que as pessoas que se salvaram do acidente de avião tenham morrido pouco tempo depois. Conhecemos Kimberly, a protagonista, ao se despedir do pai antes de viajar com os amigos, incluindo Shayna, que brinca pedindo para deixá-las ir porque garante que vai cuidar muito bem delas sem perceber que o carro tem uma estranha mancha vermelha. Mais adiante, já com Donald e Frank junto com elas, a garota se assusta com uma mendiga da qual todos riem porque ela deixa cair as latas que carrega. Mas ainda vem um ônibus escolar perto de um garoto num carro esportivo. Até uma mulher mostra seu corpo para se divertir, só que nem todos percebem. Depois nossa protagonista fica nervosa porque a polícia está atrás e seus amigos estão fumando, embora mais adiante vejam um sujeito bebendo enquanto dirige, o que é pior. Mas o verdadeiro desastre começa quando de um caminhão caem alguns troncos que ele transportava, o que provoca um enorme acidente na estrada, que acaba com a vida de muitas pessoas, incluindo a dos amigos, porque outro caminhão os atropela. No entanto, Kimberly acorda misteriosamente, como se tudo não passasse de um sonho.
Bem no momento em que ela se assusta, a mendiga, pelo que conta aos outros, já que adivinha as músicas do rádio, como aconteceu em sua visão. Como não acreditam nela, ela ocupa toda a estrada para impedir a passagem de todos. Então, o oficial Tomás pede para ela descer ao ouvir sua profecia. Mas nesse instante, ele avista o caminhão de Toras, alertando-o sobre o que está por vir. Durante o desastre, ele nota que o número 180 está em uma placa. O que não é coincidência, pois hoje é o aniversário do acidente do voo 180. E nesse momento, o mesmo caminhão que acaba com eles na visão atropela o carro deles, sendo ela a única que consegue se salvar graças ao policial. Eles são conduzidos à delegacia, onde Kimberly menciona o voo 180, porque a visão dela foi igual à que Alex teve no filme anterior. Mas quando um sujeito chamado Eugene conta como os sobreviventes morreram pouco depois, Thomas garante que uma delas sobreviveu, só que está internada em um hospital psiquiátrico. Em outra cena, já em casa, vemos Evan, o garoto do carro esportivo que ganhou na loteria recentemente. Então, ele criou um mercado de artigos de luxo supérfluos, além de receber muitas mensagens de mulheres desconhecidas apenas por interesse. Porém, ao cozinhar, ele adiciona um relógio de ouro e um anel à comida. Ele deixa o relógio cair pelo ralo, enfiando a mesma mão em que o está usando, ficando preso enquanto começa um incêndio na cozinha que, ao tentar apagar, só piora. Mas ao conseguir tirar a mão, ele percebe que não pode fazer nada além de quebrar a janela, porque ela também se fechou misteriosamente para que ele ficasse preso ali. E então ele desce pela escada de emergência, evitando a explosão, embora tropece no lixo, ficando exatamente embaixo da mesma escada que atravessa sua cabeça. Por outro lado, o oficial investiga Alex, revelando que ele morreu devido a um tijolo que caiu sobre ele. Enquanto isso, todos assistem às notícias sobre Evan e se surpreendem, porque o que começou como uma piada sobre acontecer com eles o mesmo que com os sobreviventes do voo, agora essa realidade pode ser perigosa para eles. Consequentemente, a protagonista investiga Claire e obtém o endereço do hospital psiquiátrico. Então, ela vai visitá-la, ouvindo as instruções da funcionária que pede para deixar qualquer objeto que possa ser perigoso para sua vida. Só que, ao perguntar se ela é perigosa, a funcionária explica que é um pedido da própria paciente, já que ela está ali por vontade própria, porque não está louca. Então, ao conhecê-la, ela explica que teve uma visão igual à do seu antigo namorado. Por isso, a garota conta para ela como as coisas aconteceram no filme anterior, dizendo que a morte virá para todos em algum momento. Porém, ela deveria morrer com seus amigos até ser salva pelo policial. O mais estranho era que, para ele, seus amigos não eram os primeiros, mas os últimos a morrer. O que muda um pouco os planos do barco para os sobreviventes. E quando pede ajuda, Claire aconselha que ela escute os sinais do destino, recusando-se a apoiá-la de outra forma, fazendo com que Kimberly a chame de covarde, por estar presa ali tentando preservar uma vida perdida há muito. Mais tarde, a garota vê Thomas esperando por ela, pois aqueles que ele salvou se reunirão em sua casa. A morte de Evan nos deixou em alerta para o que poderia acontecer com eles. Bem no momento em que ela vê pássaros voando em sua direção pela janela, percebendo que é um sinal do próximo acidente que envolve uma mulher chamada Nora e seu filho Tim. Na verdade, eles estão no dentista que irão atender. Rapaz, mas ao aplicar a anestesia, alguns pássaros batem na janela, interrompendo o processo. Então ele coloca gás sem que ninguém perceba que um aquário quebrou, criando uma poça de água. Porque todos se distraem com uma pomba que atravessou a janela. Infelizmente, a água causa um problema elétrico, aumentando a anestesia do garoto, impedindo que ele consiga tirar um enfeite que quase o sufoca até que a enfermeira o salva. E ao sair do prédio, nossa protagonista chega gritando para que tomem cuidado com as aves. Justo quando Tim corre para espantá-la, sem saber que isso causaria sua morte. Consequentemente, eles vão para casa se preparar para a reunião noturna com os outros, onde Claire os encontra, que decidiu deixar seus medos para trás e ajudar. Ela os leva ao necrotério, onde já havia ido com Alex para falar com o legista, que a aguardava, para lhe dizer que não há como enganar a morte. Embora, pela insistência de Kimberly, ele explique que só uma nova vida vencerá a morte, já que é um equilíbrio que a obrigará a criar um novo plano. Depois, em um posto de gasolina, Claire bate em um garoto por fumar, antes que nossa protagonista tenha uma visão dela se afogando em uma caminhonete. Então eles se lembram que havia uma grávida entre os sobreviventes, mas como ela não foi à delegacia com eles, precisam procurá-la pelas câmeras. Talvez o futuro filho dela seja a nova vida que salvará a todos. Em outra cena, eles vão à casa de Tomás para contar a situação aos outros. Eles duvidam do que ouvem, até que Eugênio provoca uma reação em cadeia que quase acaba com Clara. Eles concordam em passar a noite juntos para se cuidarem mutuamente. Nora decide partir, pois já não lhe resta nada além de organizar o funeral. O motociclista segue os personagens, ainda desconfiado. Eles entram juntos no elevador.
além de um homem que carrega uma prótese em uma cesta. Ao mesmo tempo, um dos garotos, chamado Rory, faz uma bagunça no armário, embora isso lhe dê a visão de um sujeito com ganchos iguais aos do homem do elevador. Eles ligam para Nora para avisá-la, mas só a deixam em pânico, pois de tão nervosa, ela derruba o telefone antes de atender. E depois de arrumar o cabelo, ela fica presa com uma das próteses na cesta. Isso a deixa louca, pensando que o sujeito quer acabar com ela. Até que sua cabeça fica presa entre as portas do elevador. Mas mesmo que as outras garotas tenham corrido para ajudá-la, ninguém consegue evitar que ela morra decapitada. Então, Eugênio volta correndo para o apartamento, gritando que ninguém controlará sua vida. Ele tira a arma do policial para que se afastem antes de atirar em si mesmo. A arma parece não funcionar mesmo estando totalmente carregada. E quando Clea volta com Cat depois de ter estado lá na morte de Nora, informam-na que a ceifadora não a deixará interferir em seus planos, pois não é a sua hora. Felizmente, a polícia encontra a mulher grávida chamada Isabela, mantendo-a sob custódia até que os outros cheguem para falar com ela. Porém, quando ela se agita, sua bolsa estoura, forçando o policial a levá-la ao hospital. Só que como a viatura não está lá porque seu companheiro a levou, ele precisa procurar a caminhonete da moça. Por outro lado, no caminho, todos contam experiências anteriores em que evitaram a morte. Mas o curioso disso é que cada uma dessas ocasiões esteve relacionada com os eventos do filme anterior. O que significa que eles estão ligados de alguma forma à morte desde antes do acidente na estrada. Porque Cat estava em um ônibus indo para um hotel onde todos morreram por intoxicação. Ela não chegou porque o ônibus atropelou uma garota que era a Terry. Enquanto isso, Eugene substituiu a professora dos alunos do voo antes que ela morresse. Por outro lado, Thomas enviou seu colega para uma emergência, enquanto ele ia para a cena da morte de Billy no trem. Só que seu colega morreu em um tiroteio no qual ele deveria estar. E Rory estava na França com ingressos para um teatro que desabou, o mesmo que causou a morte de Carter no final do filme anterior. Kimberly é a única que não tem relação direta com o voo 180. Alguns meses atrás, ela se distraiu com a notícia do suposto suicídio de Todd sem saber que sua mãe seria assassinada em um assalto próximo quando se separaram. Então Claire chega à conclusão de que no momento em que desceram do avião, criaram uma onda expansiva no destino de todas as pessoas ao seu redor, afetando a vida de muito mais gente do que eles esperavam. Pois, se não tivessem sobrevivido ao voo 180, todos naquele carro estariam mortos na hora deles. Isso explica a ordem invertida das mortes, mas deixemos as teorias para depois, pois ao prosseguirmos, eles desconhecem que a caminhonete da Isabel está próxima quando um dos pneus estoura, fazendo com que Cat e o policial percam o controle, causando outro acidente que quase mata a garota. Apesar de ferir Eugene gravemente, o policial deve prosseguir. A grávida pede para ele ir ao hospital enquanto os outros ajudam o ferido até a ambulância chegar, negando a Claire o direito de ir com eles por não ser um parente. Após um tempo, uma caminhonete do noticiário quase atropela o filho da família local, mas Rory consegue salvá-lo antes que ocorra um acidente. Só que o carro estaciona em cima de umas pedras que quebram o tanque de gasolina, criando um grande vazamento. Curiosamente, ninguém percebeu que Isabela estava no outro carro, então Thomas liga para saber que ela já está no hospital e que eles devem ir até lá com ela. Clara explica para Catarina que continua presa em sua caminhonete devido a um tronco. Mas quando um bombeiro tenta tirá-la, ele acidentalmente ativa o airbag, que a empurra contra um tubo que estava cravado no banco. Na verdade, como ela estava fumando quando morreu, o cigarro cai exatamente no tanque de gasolina da caminhonete dos repórteres, fazendo-a explodir, causando uma reação que lança alguns fios diretamente em Rory, cortando-o em pedaços, para que a morte leve duas almas no mesmo cenário. Agora eles correm para o hospital, onde Eugene recebe as notícias no momento em que o clima fica tenso para o início do final. Enquanto a mulher apresenta complicações durante o parto, eles chamam a doutora Calarkian para fazer uma cesariana. No entanto, no caminho, Kimberly tem uma visão na qual vê essa doutora pensando que talvez ela seja responsável pela morte da mulher grávida. Então eles se apressam para buscá-los para fazer o bebê nascer de qualquer maneira. Então eles impedem a doutora para que a garota entre na sala de parto, vendo o bebê nascer perfeitamente, sem saber que isso impede que Eugene morra. Ao comemorar, a garota lembra-se de sua premonição na estrada e descobre que Isabela não precisava ter morrido naquele acidente. Assim, a morte não a persegue. Consequentemente, ela tem novamente a visão do carro no lago, agora com mais detalhes. Claire é obrigada a procurar o outro garoto para tentar salvá-lo, embora ao abrir o quarto ocorra uma explosão, matando tanto ela quanto Eugene. Infelizmente, ao ver suas mãos feridas, nossa protagonista percebe que as visões eram dela mesma.
Além disso, ao ver uma ambulância, ela nota que o lago está atrás, descobrindo que o legista mencionou sobre a nova vida não se referia ao bebê, mas sim a ela morrendo afogada para que a doutora Kalarjian a ressuscitasse. Então, ela corre para roubar o carro e dirige direto para a água, numa tentativa suicida de salvar os outros. E, curiosamente, a porta do hospital se fecha, impedindo que Thomas a siga até que o carro caia no lago, para que ele possa nadar até ela, conseguindo tirá-la da água. Só que depois que ela para de respirar, para que a doutora cumpra sua profecia, trazendo-a de volta à vida e encerrando o ciclo da ceifadora em uma mudança de cena. Já dias depois que tudo terminou, a família da casa onde Cat e Rory morreram os convida para almoçar junto com o pai de Kimberly, falando sobre como são sortudos por ainda estarem vivos depois de tudo que passaram. Embora naquele momento o menino pede para que contem a todos como ele quase morreu, ouvindo que Rory o salvou de ser atropelado naquele dia pela caminhonete dos jornalistas, isso significa que nem tudo acabou, pois o garoto impediu que a morte levasse uma alma naquele dia. Eles apenas alteraram os planos da morte, portanto, a sobrevivência dele não está totalmente assegurada. Uma garota vê sua própria morte em uma montanha-russa, mas consegue evitá-la. Agora, ela e seus amigos têm que enfrentar o destino, pois a morte os perseguirá. Por isso, hoje Premonição 3. Um grupo da turma está em um parque de diversões para comemorar sua futura formatura. Assim conhecemos nossa protagonista, Wendy, que tira uma foto em que o cartaz danificado parece indicar sua morte. Depois, todos falam sobre comer alguma coisa, embora seu namorado Jason não tenha certeza porque querem ir na montanha-russa. Depois, a garota olha pra ele, sentindo um pouco de medo. Depois, Kevin tenta usar a câmera de Wendy para tirar uma foto inapropriada, mas ela o impede, pois só tirará fotos para o anuário escolar. Então, Carrie conta que quer terminar com Kevin depois da formatura e a garota não sabe como ela aguenta. Quando eles chegam, pedem para ela fotografar as amigas Ashley brincando na feira. Ela vai fotografá-las ao receberem um prêmio, depois se divertem com um dançarino até uma garota passar na frente da câmera, irritando Wendy por causa da presença da irmã Julie, que nem deveria estar ali. Embora ela não pareça se importar, e até posa para uma foto especial. Depois, ela acompanha o forte Louis enquanto ele bate no sino com tanta força que o faz voar. Mas para nossa protagonista, a montanha-russa continua parecendo estranha sempre que a vê. Por fim, todos vão para a montanha. Quando Jason pede uma foto, percebe que ela está nervosa, pois está com medo. Então ele a convence de que nada de ruim vai acontecer, para que possam subir e se divertirem. Enquanto isso, Franklin, um admirador das amigas Ashley, as paquera gentilmente, embora não estude com elas. Quando Ian e Erin entram, percebem que a garota está nervosa e explicam que nada pode acontecer, pois as chances de morrer são mínimas. Na estrada rumo ao parque de diversões interno, porém, o clima sombrio do local não a deixa muito confortável. Lá, ela pede para não ir na frente porque não quer ver os trilhos, e Kevin solicita que sua namorada a acompanhe atrás. Embora ela vá para a universidade e queira que sua última vez aqui seja divertida. Então, os garotos decidem no cara ou coroa que Kevin vai acompanhá-la. Porém, ao se sentarem, Franklin corre para pegar o lugar dele só para sentar atrás das amigas Ashley, obrigando-os a sentar ainda mais atrás do que pensavam. Então, seus cintos de segurança descem, mas eles precisam ajustar o de Louis, o que faz com que algo quebre. Enquanto Wendy tira uma foto, um dos funcionários a repreende porque câmeras não são permitidas. Agora todos estão empolgados com a grande subida, pois a velocidade aumenta muito, fazendo-os gritar. Durante a diversão, as amigas derrubam a câmera de Franklin nos trilhos da montanha para evitar o assédio, estragando tudo. Quando passam por cima dela, os travamentos dos cintos se quebram e as rodas vão se soltando uma a uma. E infelizmente o carro se parte, arremessando todos que estavam na frente. Enquanto avançam, Louis também cai, mas Kevin consegue segurá-lo, porém não por muito tempo. Depois eles chegam ao looping da montanha, onde Ian e Erin ficam pendurados até caírem. Então o garoto tenta balançar o carrinho para voltar a descer, mas ele fica preso até ser cortado ao meio. Só para que nossa protagonista acabe morrendo no final. Nesse momento, ela acorda porque era apenas uma visão do que vai acontecer. Então ela começa a gritar para que a libertem, por isso eles soltam apenas os cintos dos passageiros traseiros. Quando Louis zomba dela por ser covarde, Kevin a defende, mas acaba batendo em Erin sem querer. Então o namorado dela entra na briga até que eles são expulsos do lugar. Depois, os outros também vão embora. Apesar dos apelos de Jason, ele e Carrie permanecem para morrer, conforme a visão da garota. Dias depois, eles vão à escola buscar seus pertences e ficam deprimidos ao ver o altar para os falecidos. Estranhamente, uma vela se apaga sem explicação, então ela vai embora, pois não quer falar com Kevin. Porém, ele a alcança para tentar persuadi-la a ir ao baile, pois sabe que ela precisa desabafar. Afinal, ela não é a única enfrentando dificuldades.
Mas ela insiste que ninguém entenderia o que sente, pois nem gostava dele, só saíam juntos porque ele era amigo do namorado dela. Depois as amigas de Ashley a convidam para tomar sol, mas ela prefere ficar sozinha. Mas Kevin não desiste, então corre até ela para dizer que conseguiu. Uma história similar, um garoto previu um acidente aéreo e salvou 7 pessoas. Gradualmente todos morreram na ordem da visão dele, mas ela partiu não acreditando nele. Mais tarde, as amigas vão ao salão de bronzeamento para se prepararem para a formatura, mesmo com o responsável ocupado. Elas, como clientes frequentes, insistem em fazer tudo sozinhas e não obedecem ao pedido dele para se livrarem das bebidas. Enquanto isso, Julie encontra com Wendy a pulseira que a avó havia tirado. Wendy aproveita para pedir o apoio de Julie, pois está passando por um momento difícil e não tem com quem conversar. Então sua irmã se compadece e empresta a câmera após carregá-la, em troca de deixar a pulseira com ela. A protagonista conecta a câmera ao computador e nota algo estranho na foto de Jason. Por outro lado, as amigas Ashley entram no quarto aumentando a temperatura pois sentem frio, depois se despem para usar a câmara de bronzeamento. Entretanto, tudo começa a dar errado e o calor continua a aumentar. Enquanto Wendy fica tão preocupada com as fotos que liga para as garotas, infelizmente, o universo se alinha para deixá-las presas nas câmaras. Depois, causando um curto-circuito que começa a aumentar a temperatura até que pouco a pouco elas queimem até ficarem completamente torradas. Durante o funeral, Ian fica irritado pela injustiça da morte de 2 pessoas tão boas. Leg leva Kevin junto para que ele fique quieto. Depois, Wendy chama Leg porque está no túmulo de Jason. Ela diz que tem se sentido estranha ultimamente, pois acha que uma presença a está perseguindo. No início, ela pensava que era seu namorado, mas percebeu que é algo maligno. Depois ela mostra fotos que previram tragédias, incluindo uma da estrada 1 ano antes do voo que ela contou pra ele. E para piorar, ela também mostra todas as fotos que tirou na feira sobre eles. Mais tarde, eles estão de carro quando quase batem em um caminhão, então param em um restaurante para conversar. Segundo a teoria que ela segue, o próximo a morrer será Franklin, apesar das pistas em sua foto. Quando vão pedir comida, a tela falha e um caminhão se aproxima, bloqueando a porta. Nesse momento, eles veem outro caminhão sem motorista indo em direção a eles. Eles precisam fugir? Durante a batida, o motor do carro é arremessado para fora, matando o homem que estava na frente. Kevin olha para o colar ensanguentado de Franklin, revelando que ele estava no outro carro. Agora vamos para casa analisar as imagens novamente, pois a que viam do garoto não indicava sua morte. Assim, eles descobrem que havia mais alguém na montanha-russa, mas não sabem quem. Outra foto do garoto mostra um ventilador atrás dele, o mesmo objeto que causou sua morte. Em seguida, vemos Louis treinando com um peso aparentemente prestes a cair em sua cabeça. Mas a questão é, quando essa foto foi tirada? Wendy sugere que eles olhem suas próprias fotos, mas Kevin fica irritado, não querendo saber como vai morrer. No dia seguinte, eles contam para Louis que não acredita, pois tudo parece filme de terror. E ele até acha que, como ambos perderam seus parceiros, agora só vêem padrões de morte. Mas tudo na academia está igual à foto e Wendy fica cada vez mais nervosa perto dele. Até que, finalmente, algo faz com que as espadas acima do garoto se soltem, cortando os cabos da máquina. Lewis acha que escapou da morte, mas nada acontece. Eu te disse, Kevin, adeus, mas quando ele levanta novamente, os pesos esmagam sua cabeça. Após um tempo, Wendy sente-se culpada por ter visões indesejadas, então Kevin a consola. Porque se alguém pode evitar que outros morram, é ela. À noite, Ian e Erin estão no trabalho, finalizando as tarefas. Quando os protagonistas chegam para contar tudo, a garota não acredita neles. As luzes começam a falhar, mas era apenas o namorado dela brincando. Então Wendy começa a ver os mesmos sinais que na foto, conseguindo assustar Ian o suficiente. Apesar de nada acontecer com ela naquele instante, acaba tropeçando em algumas coisas, fazendo a morte agir silenciosamente. Ian sugere que os últimos da fila se suicidem para arruinar os planos da morte e jogar contra o destino, sobre a ordem em que estavam na montanha-russa. Nesse momento, Wendy nota os sinais, salvando a vida do menino quando tudo começa a desmoronar. Mas infelizmente, é Erin quem acaba morrendo pela pistola de pregos de seu namorado. No dia seguinte, eles saem da delegacia porque a polícia estava interrogando eles. Mas obviamente, eles não acreditaram na história, então continuam com suas teorias porque acham que a morte pulou para Ian após salvá-lo. Isso faz com que os dois melhorem o relacionamento, pois agora se preocupam um com o outro. À noite, Julie recupera sua pulseira enquanto a protagonista dorme, pois vai a um festival. Ao acordar, ela percebe que a pessoa misteriosa na montanha-russa é sua irmã. Então ela liga para ela quando a vê sair, mas como não atende, liga para Kevin que está no festival. Porém, Kevin sugere analisar as fotos para descobrir como poderiam morrer. Embora a dela não tenha nenhuma pista, além do nome da escola, que por acaso é o mesmo que eles estavam lendo. O rosto iluminado de Kevin indica que algo pode explodir à sua frente.
Mais tarde, nosso protagonista está em seu carro quando percebe que uma caminhonete o persegue, enquanto o garoto observa tudo que poderia queimar seu rosto no local. Após um tempo, eles encontram Julia enquanto a morte prepara seu plano. Kevin tenta levar a garota, mas como ela não lhe dá atenção, ele a segue, bem quando o Andy também os vê. Contudo, tudo leva um cavalo a começar a correr, arrastando uma âncora pelo local. Até que os garotos chegam, lembrando o Andy da foto que ela tirou da irmã. Kevin consegue salvar a personagem, mas a corda se enrola no pescoço dela, arrastando-a. Ele então pega uma espada para cortar a corda. Bem antes da garota atravessar uns espinhos, então sua irmã pergunta quem estava com ela na montanha-russa, quando uma das amigas é atravessada por uma bandeira. Quando chega a vez do garoto, o cavalo o chuta, fazendo um botijão explodir perto dele. Wendy o salva a tempo, enquanto os outros fogem. E Ian chega, complicando as coisas, pois parece que ele pode causar a morte dela, já que quer se vingar pelo que aconteceu com Erin. Além disso, ele está convencido de que a morte o pulou e agora ele é imune. Mas nesse momento, um guindaste cai sobre ele, matando-o na frente deles. 5 meses depois, nossa protagonista está em um trem com novos amigos quando começa a ver sinais que a deixam nervosa. Wendy quer sair do vagão, mas ao ver Julie depois de muito tempo, decide ficar para falar sobre os sinais. Mas ela diz que a morte pulou ela após Ian, e como todos estão distantes, não há motivo para preocupação. Nesse momento, eles veem que Kevin também está no vagão já faz um tempo. Bem na hora em que a morte começa a agir, causando um acidente em que o trem descarrila até matar Julie. Depois o garoto sai por uma janela e morre ao bater contra a parede. E quando o trem finalmente para, Wendy é a única sobrevivente até que outro trem a atropela. No entanto, tudo foi uma visão. Mas já é tarde demais para impedi-la, então sua morte é inevitável. Após um garoto salvar seus amigos de um acidente, eles começam a morrer misteriosamente, e ele fará de tudo para salvá-los novamente. Por hoje, Premonição 4. Lembre-se que, se você gosta dos vídeos, pode apoiar o canal dando like, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a seguir evoluindo. Agora, vamos começar. Nesta história, um grupo de amigos assiste a uma corrida de carros, mas Janet não entende por que vieram, pois preferia ir ao cinema ver um filme. No entanto, Hank explica para ela que isso é o melhor que eles poderiam fazer. Pois se algum motorista cometer um erro, causará um grande acidente. E é exatamente isso que ele espera, pois acha divertido. Em seguida, Nick, o protagonista, aparece trazendo comida para todos. Ao se sentar, todos riem porque misteriosamente o banco quebrou. Então, o outro garoto pega seus binóculos que na verdade tem bebida dentro. Como o amigo recusa, outra garota que os acompanha pega a bebida. Após um tempo, Lori, namorada do protagonista, agradece por ele tê-la trazido. Só que nesse momento um cowboy moderno bloqueia toda a visão dela, mas gentilmente se move um pouco para deixá-la ver depois. Todos veem uma mãe colocando tampões nos ouvidos dos filhos por causa do barulho, ao mesmo tempo em que um homem chamado Andy xinga outros para que possam ver. Mais tarde, Nick nota que o lugar não está nas melhores condições, mas não se importa com isso. E misteriosamente, um sujeito deixa cair um pote de óleo, fazendo com que um carro deslize, mas como nada acontece, ninguém se preocupa com o perigo. Em seguida, o menino nota indícios de morte e sente uma presença atrás de si. Ao mesmo tempo em que os mecânicos deixam sair um carro com uma ferramenta presa que cai no meio da pista, provocando um acidente. Na volta seguinte, e como consequência, uma das rodas mata a namorada do garoto grosseiro, fazendo com que todos comecem a correr de medo, já que pouco a pouco as pessoas morrem de formas horríveis. Agora, os amigos tentam fugir e um guarda chamado George os guia por outra saída. Conde e Janet ficam para trás e são esmagados pelo teto, forçando os outros a seguirem em frente. Mas tanto o guarda quanto Lori morrem queimados por uma explosão que faz com que Nick voe até um tubo que o atravessa. No entanto, tudo foi uma premonição que ele teve porque ele volta a ver quando seu amigo lhe oferece uma bebida, dizendo exatamente o que acontecerá depois. Assustando a todos porque ao avisá-los que haverá um eu que quer ir embora o quanto antes. Ao se levantar, ele esbarra no sujeito grosseiro, então fogem, seguidos por algumas pessoas. Mas também provocam outro homem que o segue, deixando sua esposa nas escadas. O guarda então os acompanha para controlar a situação bem quando o desastre se inicia. O homem não pode retornar para buscar a esposa, porque é tarde, já que até uma das rodas sai voando para matar a noiva de Andy, que morre da mesma forma que a premonição de Nick. Em uma cena, os garotos conversam à noite em um restaurante, questionando o motivo de ainda estarem vivos. Embora Hunt agradeça ao seu amigo por ter tido poderes naquele momento. No dia seguinte, o casal comparece a uma cerimônia em memória aos falecidos, sentindo culpa por não tê-lo salvo. Apesar de nem tudo ser ruim, Samantha e seu marido agradecem a ele por tê-lo seguido quando saíram da pista.
Graças a ele, eles e seus filhos seguem vivos. Ele se apresenta à guarda quando Carter chega, reclamando com o sujeito por não deixá-lo entrar novamente para salvar sua esposa. Assim, ele ameaça acabar com a vida dela em breve. Horas depois, Nick desperta de um pesadelo estranho com portas vermelhas e cruzes. Enquanto isso, Carter, embriagado, dirige um guindaste até a casa de George, aguardando que ele desligue as luzes. Ele desce para fincar uma cruz no jardim, mas magicamente objetos dentro da caminhonete se movem, ligando-a sozinha. E embora o sujeito tente pará-la, não consegue, mas o gancho prende sua perna, arrastando-o pelo chão, antes de pegar fogo por um vazamento de gasolina. No dia seguinte, Janet liga para sua amiga para ver o que saiu nas notícias. Mas quando ela mostra para Nick, ele percebe que é a mesma porta de seu pesadelo. Mas ao ver um ventilador, ele tem outra premonição acordado de que alguém vai morrer. Por outro lado, Samantha chega com seus filhos a um salão de beleza, mesmo com os pequenos brincando de jogar pedras e incomodando alguém. Ela os manda brincar enquanto entra para o tratamento, porém o cabeleireiro não veio, pois mora na rua onde ocorreu a morte. Carter, no entanto, convence a recepcionista de que alguém mais a atenda, que não está muito contente de trabalhar até tarde. Para piorar, a outra mulher deixa um bastão cair, derrubando um creme no chão. Em seguida, vemos o ventilador da premonição enquanto o espinho age, movendo objetos para causar o acidente. Perfeito! Mas ao chegarem, as crianças escorregam no creme no chão, mudando as coisas. Mais tarde, Samantha repreende os filhos enquanto o homem coloca a grama. Só que, ao passar por cima de uma das pedras que as crianças jogaram antes, ela voa direto para o olho da mulher, matando-a instantaneamente. Agora, o protagonista compartilha suas visões com os amigos. Além de uma investigação realizada, pois ele não é o primeiro a prever um desastre antes de ocorrer. Ele sugere que ajam, pois todos estão destinados à morte. Como não acreditam nele, Janet vai embora, não querendo saber dessas histórias. E Hank diz que prefere viver no limite do que sentar e esperar a morte. Em uma conversa posterior, Nick tem outra premonição, agora envolvendo um soldador. Então, ele vai à pista de corrida para tentar encontrar algo que o ajude. Ao chegarem, Nick recorda a ordem das mortes em sua visão, mas não consegue ver além da morte de Samantha. Nesse momento, George chega, pois eles estão invadindo o local. Depois eles vão para um escritório porque ele não acredita na história que estão contando para ele. Mas ele decide ajudá-los, mostrando o acidente pelas câmeras, fazendo-o lembrar que Andy é o próximo. Mesmo sem conhecê-lo, nota na jaqueta o local onde ele trabalha. No dia seguinte, eles vão à oficina procurá-lo. Só que tantas explosões assustam Lori, que aciona uma alavanca, fazendo com que Cassie seja esmagado por uma caminhonete. Mas ao vê-los, eles contam a ela o que está acontecendo para evitar sua morte. Ele os leva para fora e diz que se sente mal desde que perdeu a namorada. George então revela que também perdeu sua família ao dirigir embriagado. Então ele fez o possível para parar de beber em sua homenagem, evitando que isso se repita. E quando Nick diz que está com um mau pressentimento, Andy o acalma, porque como ele trabalha lá todos os dias, nada inesperado poderia acontecer com ele. Nesse momento, uma caminhonete quase o atropela. Mas quando acham que ele está a salvo, um tanque de ar voa, cortando-o em pedaços contra a cerca. Eles precisam decidir quem será o próximo, apesar da dificuldade, já que ambos morreram esmagados. Portanto, resolvem se separar para procurá-los simultaneamente. Em uma mudança de cena, vemos que o garoto está transando com outra mulher, enquanto Janet sai de uma loja vendo várias chamadas perdidas. Embora ela as ignore para dar dinheiro a um mendigo que joga uma moeda assustando os pombos. E justamente uma delas suja o vidro do seu carro, vendo depois que a janela de cima começa a falhar de forma suspeita. Por outro lado, Nick tem uma premonição com água e liga para seu amigo pedindo que se afaste dela. Hunt está em uma piscina e acaba todo molhado quando uma criança joga água nele. Então ele o incomoda tirando sua pistola de água porque estragou seu celular. Mas ao deixá-la por ali, ela cai, ativando o dreno da piscina. Enquanto isso, Janet entra em um lava rápido, ignorando as ligações de Lori, pois com o vidro consertado, tudo parece estar bem. Porém, a pressão das escovas quebra a antena do carro, que fica presa no quadro de eletricidade, fazendo o carro parar de andar. Então ela tenta de tudo para sair dali, até que fica desesperada. E quando a janela se abre novamente, um cano acima dela se quebra, começando a inundar o carro para que ela morra afogada. Ela tenta sair pela janela, mas esta se fecha, deixando apenas sua cabeça para fora. Embora, felizmente, George apareça a tempo de parar o carro, conseguindo tirá-la de lá antes que outro cano a esmague. E voltando para Hunt, uma bola o acerta fazendo com que sua moeda caia na água, então ele mergulha para procurá-la, mas fica preso no ralo, provocando um aumento de pressão até que ele seja dilacerado por dentro, bem na hora em que nosso protagonista chegava para avisá-lo.
George desabafa com Lori, ciente de que será o próximo, mas diz estar pronto para se reunir com sua família e não impedirá que aconteça. Horas depois, o casal organiza a casa para ocultar objetos pontiagudos. Porém, a garota não para de pensar no guarda, pois não quer que ele desista facilmente diante da morte. Então seu namorado a consola dizendo que eles vão ficar juntos, não importa o que aconteça. E nesse momento, uma brisa derruba uma xícara de café sobre um jornal, molhando tudo exceto a frase: através das ações, eles foram salvos, então vão rapidamente para a casa do homem. Ao chegar, eles entram sem ver ninguém até ouvirem um barulho. Descobrem que George tentou se enforcar, mas ainda vive. E depois que a corda se rompe sozinha, ele conta que tentou se suicidar o dia todo, mas nada do que fez funcionou. Salvar Janete deve ter destruído a lista. Eles comemoram por finalmente poderem viver sem medo novamente. Pensando no futuro, porque não querem esperar para começar a fazer o que sempre desejaram. Mais tarde, o casal conversa por telefone, enquanto Lori aguarda uma amiga para ir ao cinema e o protagonista arruma suas coisas para a viagem que farão juntos. Agora, Nick tem outra visão, desta vez cheia de água com o logo do hospital. E ao acordar, a televisão se liga mostrando a notícia de que o cowboy moderno continua vivo. O rapaz não havia sido identificado até então. Ele dirige ao hospital e liga para George para se encontrarem lá. Simultaneamente, um enfermeiro enche uma banheira para um paciente. Mas ele sai deixando a água transbordar, começando a inundar o quarto. E bem embaixo está o cowboy, que começa a se molhar porque o teto está vazando. Posteriormente, o garoto e o guarda conversam sobre o sujeito que não pôde se suicidar por não ser a sua vez. Mas se o cowboy morrer, a cadeia vai recomeçar, tornando ele o próximo. Então, eles chegam a tempo de ver o homem no chão se arrastando para se salvar. Mas nesse instante, a banheira do andar de cima cai sobre ele. Após um tempo, eles deixam o hospital discutindo como poderiam evitar a morte. E, ironicamente, uma ambulância aparece do nada e atropela George. Por outro lado, as amigas estão em um shopping no meio de uma construção, mas como não sabem disso, aproveitam para comprar sapatos até que Lori fica presa nas escadas. Embora a trança se quebre no final, deixando o momento apenas como um susto. No entanto, nosso protagonista tem uma premonição sobre uma explosão, então ele sai correndo, enquanto o destino move algumas coisas ali, começando um incêndio. Agora, as amigas estão vendo o filme que Janet queria, em vez de ir às corridas. Lori percebe que muitas coisas estão acontecendo de forma similar, o que a assusta até a chegada de Nick. Como a garota se recusa a partir, ela morre na explosão. Então o local desaba, deixando o casal preso nas escadas, causando a morte de Lori por esmagamento. Embora o garoto acorde quando George morre, porque tudo foi uma premonição. Então, ele corre para o shopping, só que desta vez vai direto para a construção para apagar o incêndio, embora o destino comece outro ainda maior. De repente, uma pistola de pregos o prende na parede. Assim, a única solução é ativar o sistema de água com uma vara, evitando que tudo ocorra novamente. 2 semanas depois, ele anda pela rua avisando um trabalhador sobre os andaimes. Antes de se encontrar com as garotas em um café, onde um mendigo o reconhece, porque ele salvou muitas pessoas no shopping. Depois, eles se sentam, mas ele nota sinais das mortes anteriores, fazendo-o questionar se a cadeia realmente terminou. E por causa do andaime de antes que cai, acontece um acidente onde os 3 são esmagados por um caminhão, terminando o ciclo de mortes como estava predestinado. Um garoto tem uma visão em que todos os seus amigos morrem depois que uma ponte desaba. Ele os avisa para que possam se salvar antes do acidente, mas depois a morte começa a persegui-los. Por isso, hoje premonição 5. Vamos conhecer Peter, que é o melhor amigo do nosso protagonista Sam, que vai vê-lo porque organizou um café da manhã para os outros, embora pareça que ele se esforçou demais. Nesse momento chega sua namorada Molly, então ele vai falar com ela porque ela cancelou sua passagem para o casamento do irmão dele. Mas a garota explica que não vai porque o relacionamento não está dando certo e prefere terminar. Depois conhecemos Candice, a namorada de Peter, de uma forma romântica, embora ele não goste muito de demonstrações de amor. Por ser um casal e ela ainda estudante, não deseja que as pessoas vejam isso negativamente. Mas mesmo assim, ela o convida à noite para o seu quarto para se divertirem um pouco. Olivia chegou na caminhonete de um amigo, mas parece que Candice não aprova muito isso. Enquanto isso, a Isaac, colega de Molly, flerta com ela sabendo do término com o namorado. Mas ele costuma ser um mulherengo que quer transar com todas, então ela o ignora. Denise, o chefe da protagonista que nem sabe seu nome, aparece. E manda eles se apressarem, fazendo o garoto buscar outro colega, o Nathan. Ele trabalha na fábrica, mas os operários não gostam de receber ordens de alguém mais jovem. Sam conta que conseguiu o emprego de chefe que queria, mas será enviado para Paris.
Agora eles precisam pensar na viagem, pois farão uma excursão para o outro lado da cidade. Isaac continua ligando pelo telefone enquanto Sam observa placas de trânsito, pois vão atravessar uma ponte em reforma. Ninguém parece se importar com o buraco no meio. Porém, eles são interrompidos no percurso para assegurar algo, exatamente quando a situação fica caótica. Porque os reparos fazem com que a ponte comece a se partir ao meio, então todos saem do ônibus. Mas Candy fica para trás e acaba caindo em um veleiro enquanto Isaac demora para sair, por isso cai na água. Eles precisam atravessar a ponte por uma viga, com Molly indo primeiro. Sam volta para ajudar Olivia, que perdeu os óculos. Mas quando ela quase chega, também cai na água, sobrevivendo até que um carro cai sobre ela. Depois Nathan acerta um suporte da ponte, restando 3 para atravessar. Isso não dura muito, pois quando o chão vira, Dennis mal consegue se segurar na beirada até ser completamente queimado pelo piche. Agora, os amigos precisam pular para a grade do outro lado para sobreviver. Porém, Peter é atravessado por uma viga e antes de conseguir subir, Sam é cortado ao meio, acordando-o do sonho, pois tudo foi apenas uma visão. Porém, tudo o que ele vê agora é igual ao seu sonho, então avisa aos amigos que precisam correr para não morrerem. Molly é a única que escuta, até que Peter recebe ordens para procurá-los. Depois, o resto dos colegas desce sem saber o que está acontecendo. A ponte começa a desabar, como nas visões, mas felizmente todos se salvam do destino a tempo. Ei! Mais tarde, a polícia interroga os sobreviventes porque o detetive Jim suspeita que alguém possa ter causado o incidente. Após um tempo, um colega informa que os peritos culpam o vento pelos danos à estrutura, então eles devem ser liberados. Dias depois, todos comparecem ao funeral das vítimas, intrigados sobre como Sam previu o ocorrido, embora nem ele tenha uma explicação. Em seguida, um homem alerta o garoto que a morte não gosta de ser enganada e que ele deve ter cautela. Antes de ir embora, pois só queria aconselhar, olhou para eles de forma suspeita. Nosso protagonista caminha na chuva para visitar Molly em casa. Apesar da luz falhar, ele não se importa. Depois ele diz que estava muito preocupado com ela na ponte, porque realmente a ama. Ele quer tentar novamente, mas a garota não quer destruir seus sonhos, pois sabe que se ficarem juntos, ele não irá para Paris. Por outro lado, Peter vai com Candice aos treinos de ginástica porque ela está muito nervosa por causa do acidente. Mas ele a convence a fazer isso para aproveitar seu último ano como estudante. Ela reclama do calor, apesar do ar-condicionado já ter sido consertado. Enquanto isso, eles colocam um ventilador sem notar que o cabo está quebrado. Quando a garota quebra seus elásticos da sorte, fica confusa, mas é hora de praticar. No entanto, parece que um acidente está prestes a acontecer. Após muito suspense, tudo se resolve, então é hora de mudar o treino. Infelizmente, as coisas dão errado e Candice acaba morrendo ao bater no chão. Mais tarde, Sam apoia Pedro pela morte da namorada, mas lá vê o homem do funeral. No dia seguinte, Isaac finge estar mal pelos colegas, enquanto rouba coisas dos escritórios deles, incluindo um cupom. Nathan chega depois para tomar uma cerveja com todos, mas Pedro está com uma garrafa, pois é melhor beber acompanhado do que sozinho. Isaac vai a um centro de massagens para paquerar a recepcionista que entra na brincadeira. Apenas para levá-lo ao quarto, onde será atendido por uma senhora que finge não falar espanhol para ignorá-lo, focando somente em fazer a massagem. Porém, ele passa a gostar, pois chegou o momento da acupuntura, apesar de não querer. Então, ele aceita encher o corpo de agulhas para depois dormir um pouco e relaxar. Cinzas acabam iniciando um incêndio, fazendo o garoto cair sobre as agulhas. Seu celular vibra, derrubando uma vela que ateia fogo em tudo. Ele fica a salvo até que uma estátua esmague sua cabeça. Enquanto isso, os colegas do protagonista bebem no escritório quando Olivia precisa partir. Ao pegar sua bolsa, ela derruba uma fotografia quebrando o vidro, mas não se importa. Depois de um tempo, Sam tenta convencer Molly a viajar com ele para Paris porque é a única maneira de não abandonar as duas coisas que ama. Até que Peter os interrompe para contar o que houve com Isaac. Horas depois, eles vão ao spa ver o corpo quando o sujeito do funeral reaparece. Então o garoto vai perguntar por que ele o segue, mas ele é simplesmente um legista. Ele diz que já presenciou isso antes, pois eles enganaram a morte ao mudar o destino na ponte. Então agora todos deverão morrer para trazer equilíbrio, a menos que sacrifiquem alguém. Porque a única forma de se salvar é tomando o lugar de alguém no mundo dos vivos. Vamos agora com Olivia, que decidiu fazer cirurgia para não precisar mais usar óculos. Então ela joga os seus em uma caixa de doação antes de entrar no consultório. Embora fique assustada ao ver a máquina que vai operá-la, o médico diz para ela segurar um bichinho de pelúcia. Ele coloca um aparelho para impedi-la de fechar o olho enquanto sai, pois alguns papéis estão incorretos e por outros motivos. Um problema faz com que o laser aumente sua potência e se ative quando a garota tenta desligá-lo. Então, começa a queimá-la várias vezes, até que finalmente ela consegue sair da maca enquanto seus amigos chegam. Mas quando a encontram já é tarde, porque ela tropeça e cai pela janela do 5º andar. Horas depois, Molly pede para Sam passar a noite em sua casa, pois tem medo de que algo lhe aconteça.
quando o detetive aparece para dizer-lhes que isso já não parece coincidência. Porém, ele sabe que eles são inocentes e apenas deseja compreender a situação. O protagonista explica que algo pode estar tentando matá-los por terem sobrevivido à ponte. No dia seguinte, o garoto percebe que não dormiu por pensar no acidente. Ele nota que seus amigos estão morrendo na mesma ordem de sua visão. Mas ao contar para Molly, talvez eles consigam corrigir tudo o que está acontecendo. Quem morre depois de Olivia? Os trabalhadores continuam zombando de Nathan por não o levarem a sério. Então, não aguentando mais, o garoto liga para o sujeito. Mas ele começa a notar os sinais de que a morte está próxima, então tenta afastá-lo dali. Mas na briga, é o outro que acaba morrendo ao cair. Enquanto isso, Peter vai falar com Dennis sobre a profecia, pois está um pouco desesperado com o que pode lhe acontecer. Então ele explica que precisam ter cuidado antes de partir. Apesar de não levar a sério, o sujeito liga para o detetive relatando que o garoto alterado o ameaçou. Após um tempo, os amigos de Neita chegam para ver o ocorrido, pois ela está incrédula. Peter acusa o suspeito de matar a vítima para roubar seu tempo de vida, segundo o legista. Dennis seria o próximo a chegar à fábrica, encontrando a morte com um golpe de chave inglesa. À noite, o protagonista discute com a namorada porque ela não quer que ele saia. Mas ele está convicto de que a morte o encontrará onde quer que esteja se de fato o estiver buscando. Ele ainda acredita que, se algo o salvou na ponte, isso poderia salvá-lo de novo. Ele a convida para um jantar romântico no restaurante quando ela terminar o turno, para relaxarem um pouco. Quando Sam chega, tudo está normal, mas ele está obcecado com os objetos que poderiam matá-lo, deixando-o tranquilo durante todo o seu turno até que termine. Ele informa seu chefe que aceitará o trabalho em Paris, pois está bem com a namorada e deseja sair da cidade rapidamente. Mais tarde, ele prepara o jantar para Molly para dar a notícia da viagem, porque quer que ela vá com ele. Nesse instante, Peter os interrompe, querendo falar com ambos, pois não consegue parar de pensar na profecia do legista. Até andando pela rua, ele via várias oportunidades, contudo, não tiraria a vida de alguém que não merece. Sendo Molly a única sobrevivente na visão, Peter tenta matá-la, mas o protagonista joga a mesa sobre ele para escapar. O detetive, que já estava do lado de fora devido ao aviso de Dennis, pede reforços ao ouvir o disparo. Enquanto isso, o casal foge para a cozinha para escapar do garoto, embora seu amigo tente convencê-lo a repensar. Mas Peter está decidido a fazer isso, já que não pode matar Sam, pois também não lhe resta muito tempo de vida. Mas não vai deixar que ele atrapalhe, então o acerta com sua arma, deixando-o inconsciente. Enquanto isso, Molly procura uma faca para se proteger e, ao sair, depara-se apenas com o detetive. Embora Peter atire nele por trás, se livrando de seu destino, mas não vai deixar que a única testemunha fique livre. Sam aparece para continuar a briga com o perseguidor, conseguindo jogar a arma dele no fogão. Após alguns golpes, fica inconsciente. Molly volta para defender seu namorado, mas não é páreo para ele. Porém, à beira da morte, nosso protagonista traz seu melhor amigo, o detetive, roubando também o tempo de vida dele. 2 semanas depois, durante o voo para Paris, o casal presencia uma briga entre 2 garotos. Eles retiram o garoto do avião para que possa decolar sem problemas, enquanto se acomodam em seus assentos. Em seguida, Sam percebe que algo está errado e ouve a mesma música que tocava no ônibus. Mas ao cortar o mesmo dedo, ouve a aeromoça contando a outra passageira sobre a briga. Porque um dos garotos teve um ataque de pânico, dizendo que teve uma visão em que o avião explodia. Nesse instante, uma das turbinas explode em chamas, causando a desintegração do avião. Algumas pessoas são ejetadas para fora, inclusive Molly, que segurava seu namorado. Por fim, o fogo consome totalmente o protagonista e o restante do avião. Numa nova cena, Nathan está num bar se despedindo do homem que morreu na fábrica. Outro homem agradece sua presença, revelando que não lhe resta muito tempo de vida, porque na autópsia descobriram que ele tinha uma doença cerebral que o mataria em poucos dias. Subitamente, uma turbina do avião em que seus amigos faleceram cai sobre Nathan, assim matando todos os sobreviventes do ônibus na ponte. Esse foi Premonição 5. Deixem o like, comentem quais outros filmes querem ver no canal, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos.